No fim de 2019, uma doença misteriosa surgiu na cidade de Wuhan, na China. Na época, acreditava-se em um surto de pneumonia, mas logo depois se descobriria algo muito maior. O novo coronavírus era real. A cidade de Wuhan entrou em quarentena do restante do mundo em poucos meses. A Europa foi a próxima vítima do vírus misterioso, rapidamente contaminando os Estados Unidos. E veio da Europa o primeiro caso da doença aqui no Brasil. Em março, tivemos os primeiros casos em solos brasileiros, assim como a primeira morte. Um triste cenário que só se agravaria com o passar do tempo. O país parou. Restaurantes, bares, barbearias, estádios, casas de show e tantos outros estabelecimentos considerados como não essenciais tiveram de fechar as portas para impedir a disseminação da Covid-19. O home office já era conhecido, mas tornou tendência no ano de 2020. Tudo planejado para evitar aglomerações e o contato físico. Campanhas para higienizar as mãos e para o isolamento social começaram a surgir. Assim como o caso de doenças psicológicas. Qual seria o melhor método para tentar evitar o máximo de transtornos, tentar se ocupar o máximo? Rotina, Gi. Eu falo que é rotina, tá? Então tem muita gente dizendo para mim que troca o dia pela noite, que as aulas estão gravadas e vai ver de madrugada. Ele nos dá energia, né? Então as pessoas precisam tentar equilibrar, viver o dia, né, no dia, e a noite pode ser estendida a hora ou outra, pode, né, é uma delícia passar a noite fazendo outras coisas, vendo filme, série, né, é muito bom, mas tem que ser equilibrado, né, então eu peço para as pessoas rotina. Você acredita que o pós-pandemia vai fazer muitas pessoas buscarem por atendimento? Elas estão tendo um novo olhar, sabe, Gi, do quanto elas são importantes na vida de alguém, né? Então a pandemia ela trouxe um fator muito positivo que eu tenho falado para todo mundo, que é o contexto familiar. Que é isso que você está falando aí, hora ou outra você troca uma ideia com a mãe. Saindo para trabalhar, talvez você não tenha ficado tão pertinho dela, né? E isso faz com que você faça umas observações, com que a conversa aumente, né? As brigas também, né? Porque, como eu te falei, quando a gente ama, a gente é exigente, né? A gente se posiciona, a gente cobra. Então, é muito importante, está sendo muito importante essa reflexão das pessoas com relação ao que as pessoas são na minha vida, né? Os amigos, as famílias. Então, elas estão mais conscientes disso. Estando mais conscientes, que é um fator muito positivo, faz com que elas fiquem mais exigentes. Então a busca pela terapia vai ser, eu acredito que na mesma intensidade, por conta delas conseguirem atender as próprias exigências, sabe? A angústia pela incerteza diante de um cenário catastrófico, a dor da perda dos parentes ou simplesmente a falta de contato com amigos e pessoas amadas fizeram com que casos de ansiedade e depressão se tornassem uma nova pandemia mundial. O amanhã aparenta ser sombrio e sem uma perspectiva de mudança imediata. Atualmente, o Brasil apresenta a maior prevalência de depressão da América Latina e é o mais ansioso do mundo. Porém, uma luz brilha ao fim do túnel. As farmacêuticas correram contra o tempo e disponibilizaram o que aparenta ser uma esperança: as vacinas. Existirá um antes e depois da pandemia. Nosso cotidiano foi mudado, nossa comunicação foi transformada e nossos afetos pessoais foram metamorfoseados. Vivemos mudanças devastadoras. Os abraços se transformaram em toques de cotovelos, os beijos se tornaram desejos, as conversas são quase todas por textos. A tendência é que viveremos tomando essas medidas atuais por muito tempo, até
Quanto tempo a saúde mental da população aguentará? Até quando? Será que estamos prontos para esse novo normal? Estamos na beira do colapso total da nossa saúde mental? Até onde chegaremos? Com a pandemia e com aquela, né, em 2 semanas, quem nem sabia o que era Skype, Zoom, já estava familiarizado, porque as empresas já começaram a se organizar, a se estruturar rapidamente, né? Então, os pacientes começaram a entender também que o processo terapêutico poderia ser online. Então, de março do ano passado até hoje, todos os meus atendimentos são online e provavelmente até o final desse ano, no mínimo, assim, né, eles vão continuar online. E os psicólogos, para quem atende presencialmente, tem alguns ajustes de técnicas que a gente precisa fazer, né? Tem algumas coisas que são diferentes. Então, não é todo psicólogo que se adaptou a esse formato e tal. Eu me adaptei bem, porque as técnicas que eu uso e a maneira com que eu trabalho não tem muito problema, né? Então, além disso, eu tenho muitos pacientes que não são de São Paulo. Como eu faço um trabalho, né, me dedico ao Instagram, faço um trabalho online, então eu tenho muito paciente que está em outra cidade, em outro estado, e aí é isso, assim, vai continuar online, e inclusive os pacientes que eu tenho de São Paulo também preferem continuar no online. Sei lá, você pegar o carro, ficar meia hora, 40 minutos no trânsito para fazer uma sessão de 45 ou 50 minutos, depois pegar mais, sabe? Assim, né? Atrapalha dependendo de como é a rotina da pessoa, dificulta e tal. Então, eu acho que as pessoas estão gostando também desse formato. A quantidade de pessoas a quais você atende aumentou durante esse tempo? Nossa, Gia, aumentou muito. Ano passado eu tive bastante procura, principalmente por questões de ansiedade, né? Crise de ansiedade, crise de pânico e tal. E em janeiro desse ano, a minha quantidade de pacientes dobrou. As pessoas têm muito uma ideia assim, tipo, o ano está começando, vou começar as coisas, né? E aí retomam, às vezes, começam a terapia. Então, em janeiro desse ano, dobrou. Mas eu acredito que tenha dobrado também, porque a gente tem... Ano passado, eu dei muita palestra e falei muito sobre isso, sobre o rebote, né? Assim, a ressaca da pandemia viria para a gente em 2021. Porque não é que muita gente... Teve muita gente que ignorou os sinais negativos do isolamento em 2020. Sabe, foi atropelando? Tipo, a pessoa estava ansiosa, as coisas não estavam legais, mas ela, não, vamos aí, né? Cara, chega uma hora que você não aguenta mais, né? Que você não consegue mais sustentar. Tentando deixar de lado. Atropelando o que está sentindo e tal. E aí chega uma hora que não dá, que eu brinco que é o rebote ou a ressaca, né? Então, teve muita gente que me buscou esse ano que estava, assim, no limite de... E quando eu falo no limite, insônia, aí não consegue dormir à noite, fica o dia inteiro com sono, sem energia para trabalhar, para sair da cama, sem energia para fazer coisas da rotina, enfim, dificuldade de se relacionar, medo, porque algumas empresas voltaram para aquele sistema híbrido e tal. Então, assim, é triste pensar que as pessoas só procuram ajuda emocional quando estão no limite, mas, por outro lado, que bom que em algum momento elas procuram. Né? Como o psicólogo mantém a própria saúde mental nesses tempos da pandemia? Quem disse que mantém? Olha, eu faço, né? Vou falar de mim e aí dos psicólogos que estão ao meu redor, né? Eu faço terapia também. Faço um trabalho de meditação com muita frequência. Qualquer método de meditação, mindfulness, meditação budista, o que for, te faz estar no presente, te treina a conseguir estar no agora. Então, assim, eu percebo que para mim isso é muito importante, sabe? Me estrutura bastante. E eu também faço parte de um grupo de supervisão de caso, um grupo de psicólogos, a gente se encontra semanalmente para falar dos nossos casos e tal, e também para compartilhar as nossas inseguranças, as nossas preocupações, trocar métodos, às vezes,
eu no presencial fazia tal coisa, agora no online não consigo mais, estou fazendo assim. Então eu senti que foi muito importante para o meu processo, né?